Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez. Amados, nós muitas vezes temos lutas interiores e sentimentos que muitas vezes não devemos ter uns com os outros. Muitas vezes temos assuntos que eu até já falei noutros vídeos, noutras alturas. Muitas vezes nós temos inveja ou ciúmes uns dos outros, coisa que não devemos ter. E a inveja e os ciúmes às vezes nos leva à traição, a trairmos pessoas. Depende das pessoas, é claro. Mas nós muitas vezes até podemos não somente trair pessoas que nós gostamos, mas torna-se complicado. Aliás, eu costumo até dizer que nós podemos lutar quando esses sentimentos vêm. Nós podemos batalhar com o nosso eu ou com o inimigo, pois quando veio o nosso velho eu, também veio o inimigo, infelizmente. Amados, houve alguém que foi escolhido pelo próprio Jesus para andar com ele, viver com ele, e entretanto, enquanto ele andou com ele, ele conseguiu negar o seu eu, conseguiu andar sempre bem com ele, pelo menos enquanto andava com Jesus. Mas quando Jesus retornou a Jerusalém, já os saduceus, fariseus, tudo isso andavam desertinhos para o apanhar, por inveja, por ciúmes. Já também esse homem, estou sim a falar de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, pronto, podia não ser fluxo, mas Judas Iscariotes também, quando veio, eu digo isto porquê? Porque todos os outros discípulos também deviam ter sentido algo, mas souberam lutar contra contra aqueles ciúmes ou contra o seu velho eu. Conseguiram lutar contra também esses sentimentos. Puderam até sentir. O inimigo pode ter até posto isso neles, mas eles souberam lutar. Mas Judas Iscariotes, não. Judas Iscariotes, na sua velha natureza, não conseguiu lutar, ou não quis. E isso levou a que não somente o diabo entrasse nele, mas também para que o traísse. Mas, amados, se nós formos bem a ver uma coisa, a traição de Judas Iscariotes teve dois preços e teve dois lados. Nós sabemos, amados, que Jesus censurava os fariseus e até a certa altura disse ao povo para que olhasse para os fariseus e saduceus e que fizessem tudo quanto eles diziam, mas para não viverem segundo aquilo que eles, como eles viviam. Mas, amados, agora, porquê que eu disse isto? Que tem dois sentidos, a traição de Judas Iscariotes, e porquê tem porquê que tem dois preços? É verdade, agora se calhar vocês devem ter ficado a pensar, mas espera aí, dois preços? E dois sentidos? Sim, dois preços e dois sentidos. Ora, vê comigo. Primeiro vamos ler e depois eu vou-te explicar o porquê. Que é em Lucas 22, 21, do 37 e 38. E o 22, do 1 ao 6. Que diz, o pacto da traição. E de dia ensinava no templo e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã, cedo, para o ouvir. Estava, pois, perto a festa dos Pães Asmos, chamada de Páscoa. E
E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscavam oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amados, agora aqui vimos primeiro sentido, não, primeira parte. Primeira parte. Ele andava com Jesus, mas deu aquele lugar. Quem sabe Judas não pensou, pois eu ando com ele e não tenho e ninguém gosta de mim, isto e aquilo. Primeiro ponto. Segundo ponto, Judas tinha, como é que eu hei de explicar? Judas podia até sentir-se um bocado, como é que eu hei de explicar? Invejoso, não sei como é que eu hei de explicar. E também a sua parte falsa podia ter falado mais alto, a sua parte interesseira. Daí ele foi e falou com eles. Os sacerdotes e os principais do povo já andavam desertinhos para os apanhar. E ele foi e disse como é que havia de entregar. Eles fizeram logo uma festa. E então deram-lhe dinheiro. E ele concordou. A parte interesseira. Ou seja, aqui podemos ver um lado e o preço. Um lado e um preço da traição. Que é as 30 moedas de prata e o lado interesseiro de ambas as partes da traição. Agora, o porquê de eu dizer que tem dois preços e dois lados da traição? A traição. Se formos a ver, muitas vezes nós dizemos, temos com Jesus, o diabo não tem poder e isso tudo. Mas se abrirmos brecha, aqui temos a prova, infelizmente. Agora, eles, tanto de um lado como ao outro, estavam com inveja. Devia estar com inveja. Agora, passemos ao outro lado. Agora, Jesus, passamos a parte de Jesus estar preso, já ter sido entregue, tudo isso. Judas já o traiu com um beijo. Agora vamos ver aqui uma coisa. O outro lado. E o outro lado e o outro sentido o outro preço e o outro sentido da traição. Quando Judas cai em si e quando, palpito eu, quando o diabo sai dele, vêm os remorsos. E agora aqui vamos ver dois lados e um preço. Dois lados. Judas Iscariotes cai em si e pensa, pequei, traí sangue inocente. E o que é que ele faz? Ele pega, é a primeira coisa que ele deve fazer, pega e vai ao templo e diz aos sacerdotes, aos fariseus e tudo isso e diz, pequei, traí sangue inocente. A resposta dos fariseus que nós temos com isso. Problema teu. Não está assim, mas é quase assim. Então aqui podemos ver os fariseus que normalmente eram para ensinar o povo a viver segundo as tradições, as leis e tudo isso. Então aí eles disseram que temos nós com isso. Isto é contigo. Azar o teu. Judas, que é um ladrão, que era um falso e etc., caiu em si e pensou duas vezes e disse, não, fiz mal. Foi ter com ele e disse, foi ter com os principais sacerdotes e disse, pequei, traí sangue inocente. O outro preço, isto são os dois lados. O lado interesseiro,
o lado de ter reconhecido e o outro lado dos que eram supostamente os principais e que deveriam estar bem, foi os que estiveram mal. E o que deveria, pronto, e ainda deu o dinheiro de volta. Depois, Judas, com a sua vergonha, penso eu, matou-se. Agora, há aqui outra coisa. Não é que eu esteja a defender Judas Iscariotes. Não, não estou a defendê-lo. Judas Iscariotes foi falso. Até há um ditado, que é um ditado popular cá em Portugal, não sei se está noutros países, mas há um ditado que aqui diz: "Pois és mais falso que Judas." Por isso, também não estou a defender Judas, atenção. Mas esta atitude final dele, de ter reconhecido e ter deixado o dinheiro lá, foi uma boa atitude. Porque ele reconheceu. Agora, outra coisa. Vejamos outra coisa. Muitas vezes nós apontamos o dedo a um e ao outro. Mas esquecemos de nossos erros, que é o que aconteceu com os fariseus. Os fariseus chegavam e diziam aos discípulos: "Então o vosso mestre senta-se à mesa com os publicanos e pecadores?" Então, mas eles agora não viram que aquele homem reconheceu o seu pecado. Rejeitaram-no. Porque já tinha feito, já tinham o que queriam. Muitas vezes nós traímos as pessoas. Outra coisa que eu aqui aprendo: muitas vezes traímos as pessoas que nós gostamos por inveja, por ciúme, por alguma razão. Mas há duas atitudes que aqui nós vemos. Será que somos como Judas Iscariotes? Que paramos e pensamos: "Epá, para aí, fiz mal. Olha, traí-te, fiz mal contigo, desculpa-me." Ou será que somos como os fariseus? Como os fariseus e doutores. Que somos, dizemos que ensinamos, ajudamos as pessoas, tentamos falar da palavra, tudo isso, mas depois, quando traímos ou fazemos mal com uma pessoa, já traí, olha, agora Deus perdoa-me, está tudo bem, já está, não posso fazer mais nada. Como é que nós somos, muitas vezes? Será que temos sido como os doutores e fariseus fizeram nessa altura? Ou somos como Judas, que reconheceu? Não estou a falar em Judas Iscariotes como o resto da sua vida. Não. Estou a falar como Judas fez dessa vez. Será que reconhecemos? Será que pensamos duas vezes? Será que metemos a mão na consciência? Ou será que somos como os fariseus? Pecamos, olha. Vamos ver se isto passa. A ver se a poeira se assenta. Muitas vezes a gente age de maneiras e muitas vezes não reconhecemos. Judas, que era um ladrão, que era um falso, nessa altura pensou e reconheceu que traiu o Filho de Deus. E nós, muitas vezes, uns com os outros, como é que somos? Isto é de se pensar. E se vermos a traição, o pacto da traição, se formos a ver, tem dois preços e tem dois lados. Medita nisso. Como eu já disse e torno a dizer, não estou do lado de Judas. Mas essa traição final, essa parte da traição dele ter reconhecido, é uma boa atitude. E é uma atitude que nós devemos pensar duas vezes. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E medita nisto.